Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Meu irmão, minha irmã, Deus fala conosco em todo o tempo. Todos os dias Deus está sussurrando e falando: meu filho, minha filha, senta, porque eu quero que você me escute, eu quero que você me ouça. Só que nós somos tardos em ouvir, nós somos lerdos em ouvir a Deus, estamos destreinados a ouvir a Deus. Nós ouvimos tantas coisas, ouvimos a nós mesmos, o que nós queremos, ouvimos o mundo e as coisas, e muito pouco a Deus. Por mais que nós nos esforcemos, nós temos ouvido pouco a Deus. E o que prevalece? Sempre aquilo que nós queremos. Sempre aquilo que nós queremos, em tudo. Se nós vamos decidir alguma coisa na vida, nós fazemos o que nós queremos e muito pouco o que Deus quer, por ouvir muito pouco a Deus. Para alcançar algo impossível, é preciso ouvir claramente a voz de Deus. Sem ouvir a Deus é impossível alcançar o impossível. Para tocar no impossível, eu preciso ouvir a voz que tudo criou, que tudo chamou do nada à existência. A voz do verbo que continua a falar, o mesmo verbo que criou todas as coisas, que trouxe todas as coisas do nada à existência, é o mesmo verbo que se manifestou, que se encarnou e que continua a falar e que quer operar em nós aquilo que só Ele pode, que nós não podemos. Porque o que é o impossível? O impossível é o limite. Eu cheguei a um ponto que eu não consigo mais. Eu cheguei a uma situação que eu não posso, que eu não consigo. Eu cheguei numa dor que eu não consigo tirar da minha vida, eu não consigo sanar. Eu estou numa enfermidade que eu não consigo sair dela. Eu estou numa situação tão difícil que eu não consigo sair. Isto é impossível, é o teu limite. É o teu limite. Para nós existe um limite, somos limitados. Deus é infinito, em amor, em misericórdia, em sabedoria. Deus olha para nós, e diante de Deus estão os nossos limites. É o que Ele diz ao profeta Isaías: tenho sempre ante os meus olhos as tuas muralhas. As nossas muralhas são os nossos limites, o que fazem existir para nós impossíveis. Se não existissem limites em nós, não existiriam impossíveis. Quando que nós alcançamos o impossível? Quando o Espírito vem, Ele nos toma, e como vai dizer o salmista no Salmo 118, Ele dilata o nosso coração, e aí nós podemos ir além daquilo que nós podíamos antes do Espírito Santo de Deus. Amém? Para ver o impossível, alcançar o impossível, receber o impossível, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Pega a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32, versículo 17. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Amém? Ah, Senhor Javé, foste vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedeis vossos favores a milhares e castigais os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus grande e poderoso, que tendes o nome de Javé dos exércitos, sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações,
e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com sua conduta e os frutos de seus atos. Vós que outrora no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios, e conquistastes o nome glorioso de que agora gozais. Vós que fizeste sair do Egito o vosso povo com prodígios, milagres e com a ação poderosa de vosso braço, por toda parte semeando terror. Vós que lhe haveis dado esta terra por juramento prometido a seus pais, terra que mana leite e mel, entraram nesta terra e dela tomaram posse. Não escutaram, porém, a vossa voz, nem observaram vossa lei, e nada fizeram do que lhes havias imposto. Então, sobre eles chamastes todas estas calamidades. Amém? O profeta está diante de Deus, e ele está falando com Deus, e ele começa reconhecendo que o braço de Deus é poderoso, e tudo foi feito pelo braço de Deus, e nada é impossível a Deus. É o braço de Deus forte que cria tudo, que tudo faz. Quando Deus cria, Deus chama. Quando chega no homem, Deus usa suas mãos. Deus usa suas mãos, forma ali o boneco. Deus sopra nas narinas o sopro de vida, e o homem torna-se um ser vivente. Deus chama tudo com o poder de sua voz, mas quando chega no homem, Deus usa o poder de seu braço. Amém? Amém? Por quê? Para que o homem saiba que todas as vezes que for preciso, Deus vai recriar, Deus vai refazer, Deus vai usar de novo o seu braço forte para fazer aquilo que parecia impossível diante dos olhos de todos e até mesmo dos seus olhos. Porque imagina, Deus que fez todas as coisas, Deus que operou todas as coisas, ainda continua a operar. E por que não estamos vendo? Porque deixamos de ouvir a Deus. É o que diz o profeta a nós. Nós paramos de dar ouvidos a Deus, nós viramos as costas, e este é o motivo de não vermos mais os prodígios e os milagres do Senhor em nosso meio. Nós rezamos e colhemos pouco na oração, porque nós viramos as costas a Deus, porque nossa oração está mais centrada naquilo que nós queremos e precisamos do que na glória de Deus. Quer ver como é? Nós começamos aqui louvando a Deus, dizendo que nosso pensamento tudo é em Deus. E quando nós estamos rezando para louvar a Deus e adorar a Deus, é difícil, não vem palavra, tem que ficar insistindo. Agora, quando nós precisamos pedir uma cura, um milagre, aí nós sabemos pedir bem. É ou não é? Não é mais fácil? É ou não é, gente? Porque nós estamos orando centrados nas nossas necessidades e não na glória de Deus. Agora, quando eu entro na glória de Deus e na presença de Deus, quando eu louvo a Deus a tal ponto que a minha vida torna-se um sacrifício vivo de louvor diante de Deus, dentro do coração de Deus, aí eu colho e vejo milagres, aí eu vejo prodígios, aí eu vejo as maravilhas de Deus. É o que os profetas viram. Imagina o povo, gente, imagina o povo, estava saindo do Egito e chega diante do mar, e quando aquele povo chegou diante do mar, para eles era impossível atravessar, para eles era o fim da linha, para eles não tinha mais saída, era morte, porque eles olhavam para frente, estava o mar, olhavam para trás, estavam os egípcios vindo para matá-los. E aí Deus age, Deus abre o mar. Imagina se você estivesse lá naquela época e visse o mar se abrindo. Eu comentava com uma amiga esses dias, o que é mais portentoso, mais grandioso? Ver o mar se abrindo ou ver Deus curando alguém que tem uma enfermidade? O mar se abrindo. Imagina você ver o mar se abrir, porque hoje, até mesmo pela medicina, nós temos cura para muitas coisas, mas ver o mar se abrindo seria algo inédito para nós, sim ou não? Sim ou não? Imagina se você visse o mar se abrindo. Gente,
o povo viu o mar se abrindo, atravessou, chegou do outro lado, começou a cantar glória a Deus, aleluia. O mar se fecha, os egípcios morrem. Passaram-se 3 dias, diga comigo, 3 dias. Depois de 3 dias o povo estava murmurando, dizendo: Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer no deserto. 3 dias depois. Por quê? O povo viu um milagre, um portento, um prodígio, e via constantemente, porque durante o dia tinha uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, e ainda assim estavam murmurando contra Deus. E este é o motivo do povo ter passado tantas privações e provações no deserto. Mas tem um detalhe diferente de nós para eles: eles não tinham a ação do Espírito como nós temos. Portanto, nós precisamos ver mais do que o mar se abrindo. O poder de Deus descendo em nossa vida é o que nós precisamos ver, porque nós temos agora a visão espiritual. Nós não vemos o mar, nós não vemos a nuvem, não vemos a coluna de fogo, mas nós temos o poder dentro de nós, o Espírito Santo agindo dentro de nós. O fogo não está mais diante dos nossos olhos, o fogo agora está dentro de nós. E se está dentro de nós este fogo, é para que este fogo transforme a nossa vida, dilate o nosso coração, e nós vejamos o impossível, e o limite que existia para você não exista mais, porque o Espírito te leva a avançar, o Espírito te leva além, o Espírito te leva a águas profundas, e nessas águas profundas, neste além, nós colhemos milagres. Nós colhemos. Basta que nós tenhamos a coragem, porque, gente, estar diante do nosso limite é desesperador. Estar sem poder fazer nada, de mãos atadas, é desesperador para a gente. Cheguei diante disso e não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Isso tira o sono, tira a paz, tira a paciência, muda a nossa vida, muda a nossa personalidade, muda o nosso jeito de ser. O desespero toma conta da gente. Se vai conversar com alguém, a gente não tem nem paciência mais para prestar atenção no que nos dizem. A gente só pensa de que eu cheguei no limite. Quantas pessoas chegaram no seu limite e o desespero foi tão grande, tão grande, tão grande, que tiraram a própria vida. Quantas pessoas nós já vimos passar por isso? Quantas pessoas que agora estão vivendo no limite? Quantas pessoas que estão dizendo hoje e agora: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quantas pessoas dizendo que só queria morrer, porque não tem mais saída, porque é tão grande o impossível, que eu não quero mais viver. Entra a desolação. Que desolação! Por mais que eu encontre alguém que me diga: olha, vai passar, vai dar tudo certo, nenhuma dessas palavras consegue entrar dentro do meu coração. A desolação que nos vem sobre nós é tão grande, que nós podemos estar rodeados de pessoas dizendo para a gente que tudo vai passar, que a gente não acredita, e a gente não vê saída. A gente não vê. E quando as pessoas falam conosco e nos dizem: isto é Deus falando, a desolação é tão grande que nós não conseguimos reconhecer Deus falando conosco. Nós não conseguimos reconhecer que Deus está sussurrando e dizendo: meu filho, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui. Isto é impossível para você, mas a mim não. É o que o arcanjo Gabriel diz a Nossa Senhora quando aparece a ela na anunciação: a Deus nenhuma coisa é impossível, porque em Deus não existem limites, em Deus não existem barreiras que limitam o seu poder. Então por isso não existe impossível para Deus. Se o Espírito Santo, que é Deus, adentrar teu coração, a tua vida, e tomar conta do teu ser, não existirão impossíveis na tua vida, porque Deus vai operar o impossível.
Você e eu, nós precisamos acreditar. Deus pode operar o impossível, nada vos é impossível. Ah, Senhor Javé, foste vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço, nada vos é impossível, nada vos é impossível. O câncer não é impossível para Deus, a AIDS não é impossível para Deus, a leucemia não é impossível para Deus, não é. Deus pode operar e Deus quer operar, mas nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos voltar a ouvir a Deus, voltar a ter prazer de estar na presença de Deus, voltar a ter prazer de dobrar os joelhos e estar com o Senhor, só estar com Ele, nada pedir e nada dizer, só estar, só ficar com Ele, só ficar. Não é bom ficar perto da pessoa que a gente ama? É bom. Estar com Deus, que é o próprio amor, é muito bom. E nós vamos sentindo sensações, prazeres e coisas na vida que vão fazendo ficar esquecido aquela sensação de estar na presença de Deus, de estar imerso na glória de Deus. Por isso é preciso entender que eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso passar um dia da minha vida sem o mover do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, porque Ele é o amigo, é a promessa de Jesus em João 14, eu vou, mas quando eu for eu vou enviar o Paráclito. O que é Paráclito? É o amigo, é o cuidador, é aquele que ficará eternamente conosco, nos disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ficará eternamente convosco, Ele vos ensinará todas as coisas. Eu vou enviar outro Paráclito, é o Espírito Santo que quer cuidar de você no teu impossível, no teu limite, na tua desolação, na tua tristeza, angústia, no teu desânimo. Diga para quem está perto de você: você não pode ficar sem o Espírito Santo, você não pode viver sem o Espírito Santo. Amém? A ponto de São Paulo apóstolo nos dizer: não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Como que nós vamos extinguindo o poder do Espírito? Quando nós paramos de ouvir o Espírito Santo. Quando Ele está falando vai pela esquerda e nós vamos pela direita, porque era mais atrativo, porque tinha mais coisas que iam satisfazer as nossas vontades, porque nós só vamos aonde convém e quando convém a nós, porque nós só queremos ouvir as pessoas que nos elogiam, que nos colocam no alto, mas nós não queremos ouvir a verdade mais. Olha, isso que você está fazendo não é certo, para com isso, não vá por aí. Hoje em dia nós queremos uma pregação dentro da igreja que venha adoçar nossos ouvidos, que venha falar o que nós queremos escutar e não o que nós precisamos escutar. E por isso que nós não estamos vendo o impossível acontecer no nosso meio, porque nós queremos uma pregação de autoajuda e não uma pregação de mudança radical de vida. Por que paramos de ver milagres? Porque estamos vendo dentro da igreja menos conversões. Nós estamos vendo um povo católico, apostólico, romântico e não romano. Porque o romantismo é aquele que adoça os ouvidos, não é? O romantismo não é aquilo que vem, adoça e abre nosso coração, não é? Nós queremos só romantismo da palavra de Deus, e não queremos o martírio, o sofrimento. Sem dor, sem luta, sem sofrimento, você não vai alcançar o impossível. O povo chegou a uma terra que manava leite e mel. Esta é a promessa, e é isto que está dizendo o profeta: vós que lhe haveis dado esta terra por juramento prometido a seus pais, terra que mana leite e mel. Deus deu, mas foi preciso ser provado no deserto. Foi preciso passar 40 anos andando errante no deserto, mesmo estando próximo, ainda não entravam. Por quê? Porque não ouviam a Deus. Todos aqueles que saíram do Egito e foram infiéis a Deus, não entraram. Se você quer ver a promessa, se você quer ver o impossível, se você quer ver o milagre, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser fiel a Deus. Sem fidelidade não existe impossível, porque a fidelidade molda a minha vida, a fidelidade muda a minha vida, a ponto de na minha vida
ter espaço para o milagre. Agora, quando eu sou infiel, como aquele povo foi 3 dias depois, estavam murmurando contra Deus, a minha vida não se dilata, a minha vida não se expande, o meu coração e a minha alma não se dilata, não se expande, e aí não é possível que encaixe-se na minha vida aquilo que Deus tem para mim. O impossível que você e eu precisamos já está pronto. Deus não vai fabricar ainda, já está pronto. A bênção de Deus para a tua vida já está pronta. Diga comigo, a minha bênção já está pronta. Mas por que eu não recebo se já está pronta? Porque a tua vida precisa estar em conformidade com aquilo que Deus tem para te dar. Se a tua vida não estiver em conformidade, Deus não vai derramar, porque se Ele derramar, você se perde. Quer a bênção de Deus? Então prepara o teu coração, a tua alma, os teus passos, as tuas palavras, o teu olhar e o teu ouvir para a mudança que esta graça de Deus para a tua vida vai provocar. Por isso que quando Jesus fazia, quando Jesus operava, quando Jesus curava, Jesus falava: vai e não tornes a pecar. O que significa isso? Vai e já não viva a mesma vida, vai, já não viva do mesmo jeito, vai, porque agora é tudo diferente, está tudo mudado, o que eu coloquei dentro de você mudou você, por isso você precisa andar agora pelo impossível, andar acreditando que a qualquer momento você vai ver o impossível acontecer, porque você está andando na graça de Deus. Quem anda cheio do Espírito, acredita que a qualquer momento o impossível vai acontecer. A qualquer momento Deus pode operar o impossível, a qualquer momento eu posso ver o milagre, porque Deus está comigo, porque Deus está falando comigo. É preciso voltar a ver milagres, é preciso voltar a ver o impossível acontecer, mas para isso voltar a acontecer, você e eu, nós precisamos agora, voltar a ouvir o que Deus está falando, o que Deus está mandando. Se apegue à palavra de Deus, à ordem de Deus, ao mandamento de Deus, e você vai ver como o seu coração vai arder de amor por Jesus, a ponto do seu coração, dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro da tua vida, começar a acontecer o impossível, porque a gente olha para Deus como uma chama de amor, e Ele o é, mas esta chama de amor ardente quer encontrar um coração que já arde de desejo por Ele. Dentro de você também precisa ter um ardor e um fogo. Que fogo é esse? Que ardor é esse? São João vai nos dizer que Ele colocou dentro de nós o germe divino. Por isso dentro de você precisa ter um amor ardente por Ele, uma sede ardente de Jesus, uma sede ardente de vê-lo. E aí, quando você encontrá-lo, Ele que é o fogo ardente, corresponderá à expectativa do teu coração. Nós perdemos a expectativa como povo católico, como povo cristão, como povo da Bíblia. A gente vai ao grupo de oração muitas vezes, vai à missa, mas a gente já não espera mais nada. A gente está indo só por uma rotina, porque toda quinta-feira eu vou, porque todo domingo eu vou à missa, mas a gente já não sai mais de casa com expectativa, com espera, acreditando que Deus vai operar nesta igreja o impossível, acreditando que Deus vai operar aqui, neste lugar, neste grupo de oração, nesta noite, o impossível. Deus quer operar o impossível na tua vida nesta noite, e você quer o impossível de Deus? Misericórdia. Você quer o impossível de Deus? Diga para o seu irmão: misericórdia. Deve ser a máscara, né? Só pode. Nós precisamos acreditar, gente. Acreditar. Porque se a gente olha para a palavra, Pedro está entrando no templo e ele vê um paralítico que está dizendo: olha, me dá esmola, me dá esmola, me dá esmola. Pedro olha para aquele homem e diz: olha, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Hoje eu escutava uma pregação de uns 15 anos atrás, e falando muito disso: olha, Deus cura, Deus faz, em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo conosco? A gente vai orar por um paralítico, a gente não tem coragem de falar: levanta e anda em nome de Jesus, porque a gente já não está mais acreditando no impossível. Então o que a gente faz? Vamos jogar para Deus: Senhor, se for da tua vontade, faça essa obra. Se for da tua vontade, cura esse paralítico. Deus quer curar, gente.
Deus só não está encontrando um coração que acredita no impossível. Deus só não está encontrando uma boca que acredita no impossível e profetiza. E profetiza. E profetiza, e os corações se convertem, e as almas se convertem a Jesus. É preciso, meu irmão, minha irmã, despertar neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, neste tempo tão duro que nós estamos vivendo. Qual é a nossa atitude diante de Deus? Qual é a tua atitude diante do impossível que está na tua vida, diante do limite que está te impossibilitando de ir além? Qual é a sua atitude? Nossa atitude, não, me desculpe, meu irmão, minha irmã, não pode mais ser ficar sentado e chorando e lamentando na vida. Não pode mais ser essa, esperando que alguém nos fale uma palavra, que alguém nos... Não, nossa atitude agora precisa ser: eu vou me levantar e acreditar que o Deus do impossível vai me dar forças para vencer. O Deus do impossível vai operar, e eu vou alcançar o milagre que eu tanto peço, eu vou alcançar a cura que eu tanto peço. Tenha atitude de oração, atitude de coragem, atitude de ousadia, meu irmão, minha irmã. Você precisa ver o fogo descendo na tua vida. Eu preciso ver o fogo do Espírito Santo descendo na minha vida agora, hoje, já. Nós não podemos mais voltar para casa e viver uma rotina que nós já nos acostumamos com ela. Tá bom assim. Na oração tá bom assim. Na missa tá bom assim. Já sou piedoso. No grupo de oração, tá bom assim, eu já oro em línguas. A gente está tão acostumado que a gente vai vivendo essa rotina. E não podemos viver rotina, porque com Deus é tudo novo. Deus faz novas todas as coisas. Vai nos dizer o apóstolo João no Apocalipse: eis que eu renovo todas as coisas. Se Deus renova, eu não posso me acostumar com essa vida que eu não vejo mais impossível, que eu não vejo mais milagre. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, o verbo que tudo criou é o mesmo. E por que não estamos vendo acontecer isso na nossa vida? Porque nós não estamos acreditando. Se não acontece milagre, é culpa de Deus? É culpa de Deus? Sim ou não? É culpa de quem? Olha para essa pessoa linda e maravilhosa que está perto de você e fala: a coisa está feia. É culpa nossa. Amém? E é bom para a gente quando a gente fala: eu sou o culpado. Não é bom. Não é bom chegar diante de alguém e falar assim: olha, eu errei, a culpa é minha. É uma tortura, é ou não é? Você assumir sua culpa não é uma tortura? Não é difícil? Sim ou não? É difícil. É difícil aceitar que a culpa é nossa. E por isso não mudamos. Quando eu não aceito que a culpa é minha, quando eu não tomo posse da graça de Deus, dizendo: ó Senhor, não é culpa tua, mas é culpa minha. Fui eu que desprezei as tuas ordens, fui eu que não dei ouvidos às tuas palavras, fui eu que não mudei a minha vida para que o teu milagre viesse na minha vida. Agora, quando nós reconhecemos, tudo se faz novo. Quando nós nos arrependemos, é a promessa de Deus para nós, que aquele que se arrepender, se humilhar e mudar o seu procedimento, Deus vai fazer um renovo. Deus vai mandar o poder do Espírito Santo. Deus vai fazer obra nova. Deus quer, meu irmão, minha irmã, isso que nós precisamos entender. Deus quer fazer, Deus quer fazer, Deus quer fazer. Se Ele quer fazer, nesta noite só depende de você. Já pensou numa coisa dessa? Que as nossas atitudes travam a mão de Deus na nossa vida? O nosso mau procedimento trava a mão de Deus na nossa vida? Porque Ele mesmo nos ensinou isso. Se vocês não perdoarem a quem vos perdoaram, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, o nosso procedimento pode travar a graça de Deus na nossa vida. Nós queremos o impossível, queremos milagres, mas não queremos mudar de vida. Não queremos nos converter, abandonar o mau procedimento. Meu irmão, minha irmã, como você quer milagre, o milagre é uma coisa diferente. Por quê? A minha vida está dessa forma. O milagre é algo que está externo na minha vida, é algo diferente que precisa vir, é algo diferente que precisa acontecer. Se é algo diferente, então eu preciso fazer algo diferente para alcançar o milagre.
Eu preciso ser diferente na oração, eu preciso ser diferente no jejum, eu preciso ser diferente das mortificações, eu preciso ser diferente na leitura da palavra, eu preciso ser diferente quando eu vou à igreja, eu preciso ser diferente quando eu vou ao grupo de oração. Aí nós veremos um milagre que é diferente do que nós estamos passando e vivendo acontecer na nossa vida. Acontecer. Para acontecer, eu preciso ter uma atitude diferente. É acordar de madrugada para rezar, é jejuar, é dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu te entrego esse jejum pela minha conversão, pela mudança da minha vida, para que eu possa ver acontecer o impossível na minha casa e na minha família. Porque, gente, se nós continuarmos orando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, abrindo a palavra de Deus do mesmo jeito, nós não veremos o impossível acontecer em nossas vidas. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível a Deus. O jovem rico chega em Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Segue os mandamentos? Quais? Jesus começa a citar os mandamentos. Olha, eu sigo todos esses desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Então só falta uma coisa: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Se queres ser perfeito, olha o que Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Ele abaixa a cabeça, triste porque possuía muitos bens, e vai embora. E Jesus começa a dizer: olha, é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, do que aquele que é apegado à riqueza entrar no reino dos céus. E aí os discípulos perguntam: Senhor, quem poderá salvar-se? Quem poderá salvar-se? Jesus olha para Pedro e diz assim para Pedro: aos homens isso é impossível, mas a Deus nada é impossível. Nada é impossível. Salvar você da situação que você está é impossível para você e talvez para as pessoas, mas a Deus não. A Deus não. A Deus basta um piscar de olhos, um estalar de dedos, e Deus opera na tua vida aquilo que ninguém e nem você podia. Para que Deus faça, eu preciso acreditar que só Ele pode me salvar. E aí entra o grito da nossa alma. Porque mesmo que a gente não fale, a nossa alma está dia e noite gritando: Senhor, salva-me. Como Pedro: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Como Bartimeu, filho de Davi, tem piedade de mim. É o grito silencioso da alma. Mesmo que os lábios não digam, a alma grita. Como Ana, mãe de Samuel, que subiu no templo naquele ano em que ela concebeu a gravidez, e ali a escrava caçoando dela e ela chorando, e quando ela chega lá em cima, ela começa a falar com Deus, e o propósito dela é: Senhor, se tu me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Mas diz a palavra de Deus que os lábios de Ana se mexiam, mas não saía palavra alguma. Porque é a sua alma que orava, é o seu coração que gritava: Senhor, me dá um filho, e se o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. A ponto do sacerdote olhar para ela e dizer: essa mulher está bêbada. E quando ele chega perto, ele percebe que ela não está embriagada, que ela não está falando sozinha, mas que os lábios dela se mexiam, enquanto a alma dela estava dentro do coração de Deus. É preciso gritar: salva-me, ajuda-me, Jesus. Porque eu tentei com as minhas forças, eu andei e eu bati a cabeça, eu lutei, mas não consegui. E aí nós vivemos o que São Paulo diz: quando estou fraco, então que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na minha fraqueza. Quando você está forte, quando eu estou forte, a gente não confia em Deus. Nós confiamos em nós mesmos, porque eu posso, eu consigo, eu estou forte, eu tenho força para isso. Agora, presta atenção: quando a gente peca, quando a gente está em pecado, a gente não tem coragem de levantar os olhos para o céu, de falar com Deus, é tudo muito difícil. E aí o que acontece conosco? Nós só podemos confiar em Deus. Não que tenhamos que viver em pecado, mas essa deve ser a nossa confiança em Deus. Entender que em todo tempo, eu não posso nada, eu sou impotente diante das situações da vida, mas Deus é potente, Deus é forte, Deus é poderoso. O braço de Deus não está curto, o braço de Deus não está incapaz,
O braço de Deus continua o mesmo forte, que criou o homem, que criou todas as coisas, que libertou o povo com o braço forte, que operou prodígios e maravilhas, que derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos. É o mesmo braço, é a mesma mão, é o mesmo Senhor que quer e vai nesta noite operar o impossível em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diga mais uma vez para essa pessoa linda: meu irmão. Diga para quem está perto de você: meu irmão, o impossível só não vai acontecer na tua vida se você não permitir, se você não deixar. Por isso, abra o coração. Amém? Glória a Deus. Porque irmão e irmã, entrar na igreja, vir ao grupo de oração, não quer dizer que você está na presença de Deus. Não quer dizer que você está ouvindo a Deus. Não quer dizer que está tudo certo e você vai receber o teu milagre. Não adianta eu vir aqui toda quinta-feira, não adianta eu vir à missa, não adianta se ajoelhar para rezar, se eu não tiver a atitude de dizer: Senhor, quando eu me levantar da oração, eu já não quero mais ser a mesma pessoa. Porque o que é impossível a você, você sabe. Você sabe o que é impossível para você, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas o que é possível para você? O que é possível? É possível para você, é possível para mim, nesta noite dizer: Senhor, eu vou lutar para não ser a mesma pessoa. Senhor, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Senhor, a partir de hoje, eu quero fazer o propósito de orar, de rezar, de jejuar, de fazer penitência. Isso é possível para nós. É possível para mim realizar uma cura? Não. Mas o que é possível a mim? Jejuar em favor de alcançar esta cura. É possível a mim entrar dentro da tua alma? Não. Mas é possível eu jejuar, dobrar os joelhos, rezar, fazer penitência, para que Deus toque na sua alma. Se você quer ver o impossível, começa fazendo o que é possível. Amém? Diga: eu preciso fazer o que é possível. Eu vou fazer o que é possível. Não é aquela autoajuda, né? Eu posso, eu quero. Não, não é isso. Não é isso. É: eu vou lutar e sofrer, mas Deus vai fazer. Eu vou lutar e sofrer, mas quem faz eu sei que é Ele. Eu não posso e eu não consigo nada, mas Deus pode e consegue tudo. Deus pode e consegue tudo. Um dia eu estava pregando no cerco de Jericó. Ele chegou numa noite, a mulher chegou em mim e falou assim: Tiago, reza por mim. Eu falei: rezo. A senhora quer que reza pelo quê? Ela disse: olha, eu não quero falar, só reza. E aquela mulher chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E aí rezamos. Quando foi no outro cerco de Jericó, na cidade que eu morava, ela foi lá e falou assim: eu quero dar um testemunho. E o testemunho dela foi: naquela semana que você rezou por mim no cerco de Jericó, estava marcado para retornar ao médico, fazer o pré-operatório para retirar um câncer maligno. E quando fui fazer o pré-operatório, não tinha mais o câncer. É o que Deus quer fazer conosco, mas se não pagar o preço, se não dobrar os joelhos, se não jejuar, se não se mortificar, nós não vamos ver milagres. Nós não vamos ver milagres acontecendo. Sabe aquela pessoa que nós estamos pedindo há tanto tempo: Jesus, converte o coração dela, converte o coração do meu filho, do meu esposo, que ele pare de beber, que o meu filho venha para a igreja. É preciso que nós tenhamos uma atitude diante de Deus. É preciso que nós tenhamos o sacrifício de manter-se inabaláveis. Eu gosto muito de lembrar de Daniel. Daniel começa a pedir a Deus: Senhor, manda uma resposta, manda uma palavra. E no primeiro dia que ele orou, Deus escutou e Deus atendeu. Deus chama Gabriel e fala: Gabriel, vai lá, porque Daniel, meu filho, está rezando. Leva para ele essa palavra, essa mensagem, essa resposta. Meu irmão, minha irmã, passou 20 dias, 21 dias. Daniel está rezando, em nada de chegar ao milagre. Mas se Deus respondeu no primeiro dia, por que ainda não tinha chegado a resposta a ele? Porque diz a palavra de Deus que o diabo se levantou entre o que Deus ia realizar e entre Daniel.
O demônio se levantou para que Gabriel não chegasse até Daniel. E para quê? Para que Daniel desanimasse. Olha, aquele Deus de promessa, estou rezando e não está acontecendo. Eu estou rezando e não estou vendo acontecer o impossível. Deus dá uma espiada, e quando ele vê o que está acontecendo, Deus chama Miguel, vai dizer a palavra de Deus, e manda lá Miguel para liberar a passagem para Gabriel passar. Quando Miguel desce, abre os caminhos, Gabriel chega até Daniel e diz: Daniel, no primeiro dia que você dobrou os seus joelhos, Deus te ouviu, mas aconteceu que o príncipe da Pérsia, o demônio, se levantou diante de mim para que eu não chegasse até você. É isso que acontece entre a tua oração, entre o teu sacrifício e Deus. É uma luta. Nós nos esquecemos que o impossível é uma luta, é uma batalha. Não é só dizer: Deus, eu quero e pronto. Não, eu preciso lutar. Eu preciso fazer. Daniel diz a palavra de Deus: dobrava os joelhos de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Aquele homem estava na presença de Deus, rezando, orando, adorando, dizendo: Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso que o Senhor me mande uma resposta para essa situação. Você precisa dobrar os joelhos. E por mais que esteja demorando e difícil, você precisa continuar orante. Precisa continuar dobrando os joelhos, precisa continuar acreditando no impossível, porque é uma batalha, é uma luta, é uma luta, é uma luta. O diabo não quer que você veja o impossível, o demônio não quer que você receba o milagre de Deus, porque, meu irmão, minha irmã, quando Deus opera o impossível, quando Deus faz o milagre, Deus faz por completo. É o que São Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. É impossível que Deus te abençoe sem abençoar a tua casa. Você pode não ver teu marido, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa vindo, mas acredita, se você receber, Deus também os abençoará. E o tempo vai chegar, a hora vai chegar, a hora vai chegar, e você vai ver com os teus olhos a tua casa entrando pelas portas da igreja. Você vai ver a tua casa entrando nesta igreja para glorificar a Deus. Você só precisa continuar orando, continuar rezando, continuar acreditando. Não desista, mesmo que passe 10, 20, 30 anos, não desista, continua, porque a luta está de pé. Se você ainda está no combate, significa que a resposta está vindo, está vindo, está vindo. Mas é preciso ter essa atitude. Deus quer, repito o que eu já disse, Deus quer fazer. Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está falando. E aí, nós vamos ouvir a Deus ou não? Nós vamos ouvir o que Ele está dizendo ou não? Achava tão bonito, uma vez um jovem foi lá em casa, estava começando, e meu irmão que ia para a igreja, na época somente ele, e ele dizia assim que Deus falou com ele, Deus pediu para ele ir em tal lugar. Deus falou com o coração dele: ó, vai lá naquele lugar, que lá vai ter uma pessoa que está precisando da sua ajuda. Ele foi lá naquele lugar e tinha uma pessoa precisando da ajuda dele do jeito que Deus falou. Porque ouvir a Deus, ouvir a Deus, ouvir a Deus, é preciso voltar a ouvir a Deus, meu irmão, minha irmã. Nossos ouvidos carnais simbolizam como deve ser a nossa alma, sempre ouvindo qualquer sussurro, qualquer mínimo barulho. Você não pode ser surdo, surda para a voz de Deus, não pode, porque no momento que nós nos ensurdecermos, nós deixaremos de ver a obra de Deus e o que Deus quer fazer na tua vida. Quando Deus manda um milagre, quando Deus manda o impossível, é sempre inédito. O que Deus tem para fazer para você, Ele nunca fez para ninguém, por isso te criou inédito. Amém? Diga comigo: eu acredito que o que Deus tem para mim, Ele nunca fez antes. Amém? Vocês acreditam nisso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Gente do céu, Deus tem algo único para a tua vida, porque Ele te criou único. O poder da mão de Deus foi tão grande que Ele te criou diferente de todas as outras pessoas que já passaram e que ainda vão passar pela face da terra.
para mostrar que o que Ele tem para você é único. É o que São Paulo nos atesta: coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração do homem ainda não sondou, não sentiu, não penetrou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem para fazer na tua vida. Ninguém viu ainda, ninguém ouviu ainda, ninguém sentiu ainda, ninguém tocou ainda. É o que Deus quer fazer por você. Olha que coisa bela, meu irmão, minha irmã. Olha que coisa linda. O que Deus não deu para ninguém, porque é só seu. Não para que você seja egoísta. Olha, eu tenho, você não tem. Não, Deus tem algo inédito para cada um. Deus não vê como multidão. Olha, Ele deu para um e vai dar para outro. Não, Deus tem para todos nós. Deus tem para você. Deus tem para a pessoa que está do seu lado. Deus tem para as pessoas que estão passando lá na rua de carro. Deus tem para as pessoas da tua casa algo inédito para fazer. E Deus vai fazer em nome de Jesus.